só usava aquilo para lutar. Era essa a minha imagem. Muito hardcore mesmo. Sem meias. O último colapso de Mike Tyson aconteceu apenas algumas semanas depois do seu combate com Jake Paul. Aos 58 anos, o antigo campeão de pesos pesados voltou a perder o controle. Desta vez, não foi no ringue. Imagens de segurança mostram Tyson a agredir alguém à porta de um hotel em Las Vegas. Poucas horas depois, a polícia deteve-o. Mas esta não foi apenas mais uma luta entre celebridades. O que Tyson disse durante a sua detenção chocou até os policiais. O desabafo revela um lado negro que nunca o abandonou. Os fãs pensavam que a prisão o tinha mudado. Estavam enganados. Mike Tyson nasceu a 30 de junho de 1966, no Hospital Cumberland, em Fort Greene, Brooklyn. Nunca teve um pai realmente presente. O seu pai biológico, Purcell Tyson, desapareceu cedo. Depois, o companheiro da mãe, Jimmy Kirkpatrick, também a abandonou quando Mike tinha apenas 2 anos. Isto deixou a sua mãe, Lorna, a lutar para criar a família sozinha. Mudaram-se para diferentes partes de Brooklyn até acabarem em Brownsville, um dos bairros mais violentos de Nova York. O local era assolado pelo crime, pela droga e pela violência. O seu apartamento era apertado, o dinheiro faltava sempre e Mike mal tinha sapatos para calçar. A ausência do pai e o peso da pobreza marcaram-no profundamente. Não demorou muito para que aquelas ruas começassem a moldá-lo. Quando Mike tinha apenas 7 anos, mudaram-se para o número 178 da rua Amboy, em Brownsville. Aos 10 anos, já estava imerso na cultura dos gangues. As ruas ensinaram-lhe desde cedo que sobreviver significava ser mais duro do que todos os outros. Mike era quieto, baixo e usava óculos, o que o tornava um alvo fácil. Os bullies espancavam-no, roubavam-no e humilhavam-no. Encontrou conforto criando pombos no telhado. Mas um dia, um miúdo da região partiu o pescoço a um dos seus pássaros. Algo dentro de Mike também se partiu. Ele espancou o miúdo impiedosamente. Essa raiva permaneceu com ele. Esse mesmo fogo tornou-se a sua defesa. Depois disso, mas ninguém o viu como fraco. Aos 13 anos, Mike já tinha sido preso 38 vezes. Juntou-se a uma gangue chamada Jolly Stompers. Assaltavam pessoas, invadiam casas e viviam em constante conflito com gangues rivais. As brigas de rua eram comuns. Mike afirmava ter participado em pelo menos 150 lutas de rua antes de se tornar profissional. Aprendeu a dar murros dentro de edifícios abandonados, escondendo-se da polícia. Durante uma sova que levou de um grupo de rapazes mais velhos que o despiram e o deixaram quase morto, Mike jurou que nunca mais deixaria que ninguém lhe fizesse aquilo. Aquele momento tornou-se a sua motivação. Treinava em segredo, esmerando paredes, betão, qualquer coisa sólida. Já não estava a lutar apenas contra crianças. Ele estava a lutar contra a lembrança de ser impotente. Aos 12 anos, depois de roubar a mala a uma mulher, Mike foi enviado para a escola Tryon para rapazes, no estado de Nova York. Estávamos em 1978. Ele já era um criminoso reincidente contumaz. Tryon era mais um campo de castigo do que uma escola. Frio, silencioso, rígido. A sua mãe nunca o visitou durante os 9 meses que lá passou, mas este lugar tornou-se a primeira reviravolta na história de Mike. Bobby Stewart, um conselheiro e ex-pugilista, reparou em algo diferente quando observou Mike a treinar. A sua velocidade, potência e violência bruta destacavam-se. Stewart introduziu-o no boxe de uma forma que ninguém mais tinha feito. As luvas serviram na perfeição. A agressividade encontrou um canal. Foi então que Stewart fez uma chamada que mudaria a vida de Tyson. Em 1980, aos 14 anos, Mike conheceu Cus D'Amato. Cus tinha na altura 73 anos, uma lenda que tinha treinado campeões como Floyd Patterson e José Torres. Quando Mike entrou no ginásio de Cus em Catskill, já tinha mais de 90 quilos de músculos e fúria. Cus não treinava apenas lutadores. Ele construiu-os de dentro para fora. Disse a Mike que poderia ser o campeão mundial de pesos pesados mais jovem do mundo. O Mike acreditou nele. Pela primeira vez, alguém agiu como se ele tivesse importância. Cus convidou-o para viver e treinar a tempo inteiro em sua casa. A partir desse dia, Mike não se limitou apenas ao boxe. Ele estudou, ele escutou, correu na neve, no escuro. Aprendeu a mexer a cabeça, a proteger-se, a desferir o gancho perfeito. Cus chamava o medo de dom. Dizia que a chave para a vitória era aprender a usar o medo a seu favor, em vez de ser dominado por ele. Após a morte da mãe de Mike, em 1982, Cus tornou-se o seu tutor legal. Mike tinha 16 anos. A sua nova casa já não era uma casa. Era um treino militar intenso. Acordava às 4 da manhã, alongava-se em silêncio e corria quilômetros antes do sol nascer. Depois de dormir algumas horas, regressava para um treino brutal à tarde.
Fazia 2.000 agachamentos por dia, 2.500 abdominais, 500 flexões de braços nas paralelas e 800 abdominais de pescoço. Tudo antes do treino de sparring. Via filmes antigos de lutas, principalmente de Jack Dempsey, a estudar cada movimento. Ao meio-dia, lutava 10 assaltos com homens adultos. Doía-lhe o corpo, mas ele continuou. Sem distrações, sem amigos, a apenas punhos, suor e a voz de Cus ao seu ouvido a dizer que o mundo pertencia a quem mais o desejasse. Quando finalmente estava pronto para competir, o historial amador de Tyson já chamava a atenção de todos. Alguns registros indicam 24 vitórias e 3 derrotas. Outros dizem que teve 48 vitórias e 6 derrotas. Seja qual for o número, o seu estilo era assustador. Com apenas 16 anos, conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Júnior ao nocautear Orbit Poe em 1984. Mais tarde, nesse mesmo ano, arrecadou o título do Golden Gloves. Os adversários temiam-no antes mesmo do gongo soar. Encarava-os com olhos sem vida, e eles cediam. Nas eliminatórias olímpicas de 1984, perdeu de forma polêmica para Henry Tillman, o que o deixou de fora dos Jogos. Mas isso não interrompeu o seu ímpeto. Os seus punhos falavam mais alto do que qualquer juiz alguma vez poderia. A 6 de março de 1985, Tyson subiu ao ringue para o seu primeiro combate profissional no Plaza Convention Center, em Albany. Tinha 18 anos. O seu adversário, Hector Mercedes, tinha mais experiência, mas não a mesma garra. Em apenas 1 minuto e 47 segundos, Tyson nocauteou-o com um uppercut preciso. O homem voou contra as cordas. A multidão mal teve tempo de se acomodar. A luta tornou-se notícia. Um rapaz de Brownsville acabara de se apresentar ao mundo. Nesse ano, entre março e dezembro, Tyson lutou 15 vezes. Venceu todas por nocaute. 11 delas nem sequer passaram do primeiro round. Ele tornou-se uma tempestade que ninguém conseguia parar. A 9 de outubro de 1985, lutou contra Donnie Long em Harrisburg. Um único gancho de esquerda partiu o maxilar de Long. O combate terminou em menos de 60 segundos. Equipas médicas acorreram ao local. As pessoas não estavam a ver apenas a Tyson. Estavam se preparando para o pior. Estava a destruir profissionais experientes com um único soco e a sair como se nada tivesse acontecido. A 16 de fevereiro de 1986, Tyson subiu ao palco nacional para defrontar Jesse Ferguson. A luta foi transmitida pela ABC. Todos os que assistiam esperavam outro rápido KO. Em vez disso, um choque de cabeças abriu um corte profundo em Ferguson e os médicos interromperam o combate no 6º assalto. Tyson estava furioso. Queria terminar a luta à sua maneira. A sua raiva era evidente. Esta luta marcou uma mudança. Já não era apenas um lutador, era uma máquina sedenta de destruição. Multidões aglomeraram-se. Os repórteres seguiam-no. As emissoras não paravam de falar dele. Era ainda invicta, jovem e já perigoso, mesmo no auge da fama. Tyson manteve-se escondido no ginásio. Em 1986, enquanto o mundo o observava ascender, treinava em silêncio. Mãos a sangrar, noites sem dormir, nós dos dedos em carne viva. Cus avisara-o vezes sem conta. A fama pode enfraquecer-te. A disciplina mantém-te afiado. Então, Tyson corria descalço pelas ruas para fortalecer as pernas. Treinava com homens com o dobro da sua idade. Gritava de dor em ginásios vazios. Em alguns dias, não falava com ninguém. Não havia pausas, nem batalhas. Treinava como se a sua vida dependesse disso. E talvez, na cabeça dele, tenha sido assim. Em novembro de 1986, Mike Tyson entrou no Las Vegas Hilton com 27 vitórias, 25 das quais por KO. Tinha apenas 20 anos, mas naquela noite, entrou no ringue como uma tempestade que ninguém conseguia parar. Do outro lado estava Trevor Berbick, o campeão de pesos pesados da WBC, um homem com anos de experiência e o cinturão que Tyson tanto desejava. A luta não durou muito tempo. No segundo assalto, os punhos de Tyson já tinham desequilibrado Berbick. Aos 2 minutos e 35 segundos do segundo assalto, Berbick voltou a cair, com as pernas demasiado trêmulas para se manter de pé. O árbitro não teve outra escolha senão interromper o combate. Tyson não conquistou apenas um título nessa noite. Tornou-se o campeão mundial de pesos pesados mais jovem da história, quebrando o recorde de Floyd Patterson estabelecido em 1956. Não foi apenas o KO que chocou o mundo, foi a facilidade com que Tyson o conquistou. Era claro que algo tinha mudado no boxe. Esse poder não diminuiu. Apenas 4 meses depois, a 7 de março de 1987, Tyson defendeu seu título contra James Bone Crusher Smith.
A luta foi frustrante. Smith continuava a agarrar, a segurar Tyson e a arrastá-lo para um combate lento e desgastante. Ainda assim, Tyson acertou 191 dos 317 golpes. Smith acertou apenas 51 dos 233 golpes. Um golpe no corpo desferido por Smith no quarto assalto abalou Tyson o suficiente para o fazer cambalear. Uma cena rara, admitiu Tyson mais tarde. Ele derrubou-me, mas não caiu. Venceu por decisão unânime e acrescentou o título da WBA ao seu currículo. As pontuações foram 120 e 106. 119, 107 e 119 e 107. Não foi um combate bonito, mas mostrou que Tyson conseguia vencer mesmo quando as coisas não corriam como ele queria. A 30 de maio de 1987, Tyson regressou ao Las Vegas Hilton para defrontar Pinklon Thomas. Thomas tinha apenas uma derrota no seu registro e a reputação de aguentar muitos golpes, mas Tyson desmontou-o no sexto assalto. Primeiro veio uma saraivada de 15 socos sem resposta, seguida de um brutal cruzado de direita. O árbitro interrompeu o combate e Tyson conseguiu outro KO. Esta luta não era sobre força bruta. Era sobre timing, movimentação e controlo. Estava a evoluir, tornando-se mais do que um brigão. Estava a transformar-se em uma máquina. A 1 de agosto de 1987, Tyson teve a hipótese de unificar tudo isto. Enfrentando Tony Tucker em Las Vegas, lutou os 12 assaltos completos. As pontuações foram decisivas: 119 a 111, 118 a 113, 116, 112. Tucker acertou um forte uppercut no início do primeiro assalto, abalando Tyson momentaneamente. Mas Tyson continuou a pressionar, a absorver golpes e a ripostar com ainda mais força. Com esta vitória, conquistou os cinturões WBA, WBC e IBF simultaneamente. Com apenas 21 anos, era o campeão mundial indiscutível de pesos pesados. Ninguém o tinha feito desde a década de 1970. A seguir, veio Larry Holmes, a 22 de janeiro de 1988. Holmes tinha 38 anos. Era um antigo campeão que nunca tinha sido nocauteado. Até aquela noite, Tyson derrubou-o 3 vezes no quarto assalto. Holmes estava acabado. Tyson não só venceu, como humilhou uma lenda. E foi algo pessoal. Holmes insultara Cus D'Amato, o falecido treinador e figura paterna de Tyson. Aquele gancho de esquerda não foi apenas um murro, foi uma mensagem. Depois veio a luta que se tornou lendária. 27 de junho de 1988. Tyson defrontou Michael Spinks. Ambos estavam invictos. Spinks tinha um registro de 31-0 e detinha o título linear. A luta durou 91 segundos. Um gancho de esquerda, algumas combinações brutais, e Spinks estava inconsciente. O combate arrecadou 21 milhões de dólares apenas com o pay-per-view. A revista Ring considerou aquele round o melhor do ano. Tyson tinha desferido 8 socos. Foi tudo o que precisou. A 21 de março de 1988, Tyson viajou para Tóquio para defrontar Tony Tubbs. Tubbs tinha apenas uma derrota e parecia confiante no primeiro assalto. Mas, no segundo assalto, os golpes de Tyson na linha de cintura mudaram tudo. Aos 2 minutos e 21 segundos, um gancho de esquerda derrubou Tubbs. Nunca mais lutou a nível de campeonato. Por esta altura, Tyson não era apenas um campeão. Era um fenômeno. Chegou a ganhar até 30 milhões de dólares por combate. O seu estilo de vida era condizente com os seus socos, fortes e imprudentes. Em agosto de 1988, partiu a mão a lutar contra Mitch Green, em Harlem. Em setembro, embateu com o seu BMW numa árvore. Em outubro, a polícia apareceu em sua casa depois de ele ter atirado móveis pela janela. A sua mulher, Robin Givens, fugiu de casa e apresentou um pedido de divórcio. A nightclub battery charge followed in December. The champion who owned the ring was beginning to lose control outside it. Still, in February 1989, he stepped back in the ring. Frank Bruno was the opponent. Tyson returned after 8 months, grieving his mother's death. Bruno lasted until the 5th round, but Tyson's uppercuts closed his eye and ended the fight. Tyson admitted that the grief weighed on him, but so did Bruno's early punch that shook him. It didn't stop him, though. He ended it with blood, power, and fury. Then came Carl Williams on July 21, 1989. Another fast one, a straight right, knocked Williams out in just 93 seconds. That was Tyson's second fastest win after Spinks. People were still talking about his dominance. But behind the scenes, trouble kept building. His relationship with Robin Givens had collapsed, and distractions were piling up. By 1990, everything cracked. On February 11th in Tokyo, Mike Tyson stepped into the ring against James Buster Douglas. Tyson was 30-0. Douglas. But
os a 42 underdog. Tyson dropped Douglas in the 8th round, but in round December, Douglas landed an uppercut and a flurry that dropped Tyson to the canvas. He fumbled with his mouthguard and couldn't get up in time. It was over, one of the biggest upsets in sports history. Tyson's invincibility vanished in a single night. The aftermath turned ugly fast. Don King, Tyson's promoter, was accused of manipulating Tyson's purse. Tyson found out and punched King in the face during a heated meeting. His trust was gone. His team was broken. He tried to bounce back on March 17, 1990 against Henry Tillman. Tyson knocked him out in the first round, but it felt desperate, not dominant. Later that year, on December 8, Tyson fought Alex Stewart. He won the Doze round decision, but the fight was close, and Stewart landed more clean shots than expected. Tyson's face was bruised and bloody, and the defense that once made him untouchable seemed to fade. People were no longer just watching Tyson win. They were watching him change. Then came the collapse of his marriage to Robin Givens. By 1991, the divorce was final. Givens accused Tyson of violence, calling him abusive and unstable. The legal battles dragged on, costing him nearly $9 million. His personal life was in shambles, and the public was beginning to see the cracks. On February 1992, it all fell apart. Mike Tyson was arrested for the rape of Desiree Washington, and 18-year-old Miss Black America contestant. He was convicted on February 12th, just 3 days after the trial began. The court sentenced him to 6 years in prison with a $30,000 fine. On March 7, 1992, he entered the Indiana Youth Center. In prison, he was attacked within weeks. Recluso atacou com uma faca improvisada no chuveiro, provocando-lhe ferimento profundo que necessitou de pontos. Após várias quesilhas, Tyson foi separado da população prisional geral e passou algum tempo em confinamento solitário. Descreveu este período como o pior da sua vida. Os mídias só souberam da história completa muito tempo depois, mas dentro daquelas paredes, a lenda de Tyson estava a desfazer-se. Durante aqueles 3 anos, algo mudou. Converteu-se ao Islão e começou a usar o nome Malik Abdulaziz. Leu o Corão, escreveu cartas à família de Malcolm X e tentou mudar, mas o caos nunca o abandonou. Foi apanhado a ameaçar guardas. Num dos incidentes, Tyson mordeu a mão de um agente prisional num momento de fúria. Era evidente que a dor dentro dele não tinha desaparecido. Foi libertado em março de 1995, mas não voltou à paz. Saiu com restrições legais, dívidas crescentes e uma imagem abalada. Em poucos dias, prometeu lutar novamente. Disse que destruiria qualquer um que se cruzasse no seu caminho. Quando Mike Tyson regressou ao ringue, a 19 de novembro de 1995, no MGM Grand, em Las Vegas, o mundo assistiu a um homem a tentar recuperar algo mais do que apenas um título. Tinha ficado preso por 3 anos. Agora estava de volta. Punhos cerrados, a raiva a fervilhar sob a superfície. Do outro lado estava Frank Bruno, o então campeão mundial de pesos pesados do UFC. Bruno tinha treinado muito, estudado os combates anteriores de Tyson, preparado para a guerra, mas bastaram apenas 3 assaltos. Tyson desferiu 16 socos sem resposta que sobrecarregaram Bruno e terminaram o combate. O árbitro interrompeu o combate. A multidão explodiu em aplausos. Tyson tinha conseguido. Era novamente campeão. Mas o que aconteceu a seguir deixou o mundo ainda mais atônito. Na sua entrevista após o combate, Tyson admitiu que, durante o período na prisão, fumou muita marihuana para lidar com a situação. Disse que estava deprimido e não queria viver. Esta única confissão revelou uma parte de Tyson que o mundo não conhecia. Transformou um regresso em algo mais profundo, algo mais confuso. Era novamente um lutador, mas não inteiro. O seu trauma saiu daquela prisão com ele e não iria embora. Menos de um ano depois, a 7 de setembro de 1996, Tyson defrontou Bruce Seldon em Las Vegas pelos cinturões da WBA e da IBF. Desta vez, não foi apenas o combate que se tornou notícia, mas sim a rapidez com que terminou. Seldon caiu 2 vezes no primeiro assalto. Na segunda vez, o soco mal o atingiu. As pessoas gritaram. Os adeptos gritavam, arranjo! Das pancadas. Alguns recusavam-se a acreditar no que viam. Seldon ganhou $5 milhões nessa noite, mas perdeu o título e o respeito do desporto. Até o árbitro Richard Steele hesitou, pensando que o primeiro knockdown tinha sido um deslize. Don King, que promoveu ambos os lutadores, garantiu que o evento arrecadasse mais de 700 mil compras de pay-per-view. O dinheiro entrou aos magotes, mas algo estava errado. Os rumores espalharam-se. Será que Seldon foi pago para perder? Será que tudo isto foi montado para um futuro combate com Evander Holyfield? Seldon negou. Disse que treinou muito e não se entregou. Mas isso não teve importância.
The damage was done. That night became one of boxing's most controversial. Then came June 28 de 1997. Tyson stood in the ring with Holyfield for a rematch. It was supposed to be redemption. Instead, it became history for all the wrong reasons. Tyson was angry. Holyfield had headbutted him repeatedly, opening cuts above his eyes. By the third round, Tyson snapped. He bit off a piece of Holyfield's ear. Blood spilled. Holyfield's bang. Bang. Tyson spit the chunk of flesh out onto the canvas. Cameras caught everything. Over. 1.9 million people watched it happen live. Chaos broke loose. Police swarmed the ring. Tyson was disqualified. The Nevada State Athletic Commission fined him $3 million and banned him for a year. Tyson later said he had no choice. He couldn't keep getting buttered like that. But then came the second bite. Another chunk. Another moment lost to fury. The match was never restarted. Holyfield needed 20 stitches. Tyson won. Not as a champ, but as the man who bit off someone's ear in front of the world. After that, Tyson's mind began to unravel in public. In October 1998, with his band lifted, he was supposed to be rebuilding. But in New York, after a near crash with another driver, Tyson snapped again. He jumped out of his car, chased the man down, and beat on the windshield with a golf club. He kicked the man in the groin. His wife and bodyguard tried to pull him back. The District Court of Montgomery County charged him with misdemeanor second-degree assault. But the charges were dropped due to lack of injury, even without a conviction. The message was clear. Tyson was spiraling. The anger was no longer just in the ring. It was on the streets, in his home, in every corner of his life. On June 8, 2002, in Memphis, Tyson stepped into the ring for what many thought would be his last big fight. Across from him was Lennox Lewis. At the press conference, Tyson growled into microphones. He said he wanted to eat Lewis's children. He pocketed $30 million just for showing up. But once the bell rang, Tyson didn't look like the Iron Mike of old. Lewis picked him apart. In the 7th round, Tyson took a heavy right that rattled him. In the 8th, Lewis finished it with a clean right cross that dropped Tyson to the canvas. Referee Eddie Cotton counted to Des. It ended at 2 minutes and 25 seconds. Lewis was declared the winner. The knockout was named Knockout of the Year by The Ring. Tyson was Trinta-Cinco. His days as a real contender were over. He would fight 3 more times, but never seriously. His fire was fading. Tyson's last professional match came on June 2005 against Kevin McBride in Washington, D.C. He was Trinta-Oito. He hadn't won a fight in over a year. McBride wasn't a star. He wasn't expected to win, but Tyson showed up tired, both in body and mind. He wasn't knocked out, but he was drained. He twisted McBride's arm. He headbutted him. Teve 2 pontos deduzidos. No final do 6º assalto, Tyson já não queria ficar de pé. Sentou-se no seu banquinho e recusou-se a continuar. Assim, sem mais nem menos, reformou-se. Na entrevista pós-combate, disse: "Já não tenho coragem para continuar neste desporto. O meu coração já não está nele." O seu registro era de 50 vitórias, 6 derrotas e 44 KO. Tinha feito o seu último round, mas os golpes não pararam fora do ringue. Em 2003, Tyson já tinha torrado quase $400 milhões em lucros. Apresentou um pedido de falência ao abrigo do capítulo 11, declarando uma dívida de $23 milhões. Tinha gasto $9 milhões com tigres de Bengala. Um deles atacou uma mulher nesse mesmo ano. Gastou $2 milhões em carros. Muitos foram destruídos em acessos de raiva. Comprou mansões, perdeu milhões em processos judiciais e pagou $9 milhões num acordo de divórcio. A certa altura, vendeu a sua mansão em Connecticut a 50 cent por $4 milhões. Dormiu no sofá de amigos. Viveu em abrigos. Nos seus documentos de falência, constavam a Receita Federal, advogados e a sua ex-mulher como credores. Tyson tinha caído em desgraça, não no ringue, mas na vida. Mesmo depois de se reformar, não conseguia ficar longe. Em 2020, aos 54 anos, Tyson regressou aos ringues para um combate de exibição contra Roy Jones Jr. Acertou 38 golpes. Foi autorizado? Foi real. 65 mil pessoas encheram as bancadas. O evento arrecadou $20 milhões, mas Tyson perdeu por decisão unânime após 8 assaltos. Mesmo assim, as pessoas assistiram. As pessoas preocuparam-se.
O nome de Tyson ainda tinha peso, mesmo que os seus socos não tivessem. A vida de Tyson fora do ringue era igualmente atribulada. Casou com Robin Givens em 1988. Menos de um ano depois, tudo acabou. Givens disse que o casamento era uma tortura. Afirmou que Tyson a ameaçou com uma faca. Ela disse que tinha pensado em suicidar-se. Tyson pagou-lhe $10 milhões no divórcio. Na altura, este tornou-se um dos maiores acordos judiciais do desporto. As entrevistas mostraram uma mulher com medo e um homem a minimizar a situação. O mundo começou a ver Tyson como mais do que um pugilista. Era perigoso, e não apenas no ringue. Em 1997, casou com Monica Turner. Tiveram 2 filhos, Michael e Rambla. Mas, em 2003, Turner pediu o divórcio, acusando Tyson de dormir com strippers e de atrair constantemente. Os documentos judiciais pintaram um quadro negro. Turner ficou com a guarda principal. Tyson perdeu outra família, outra lá, outra parte de si. Depois veio Lucky Resposta. Casaram em 2009 e tiveram 2 filhos, Milan e Morocco. Mas apenas alguns meses após o casamento, a tragédia aconteceu. A filha de Tyson, de um relacionamento anterior, Exodus, de 4 anos, estava a brincar numa passadeira. Um cabo da máquina enrolou-se no seu pescoço. Aquilo funcionou como uma corda de forca. Foi levada às pressas para o hospital. Morreu no dia seguinte. Tyson disse que nunca recuperou, e ainda não recuperou. Tyson tem 8 filhos no total. Amia, Rambla, Milan, Morocco, D'Amato e mais 3. Uns nasceram de casos passageiros, outros de amor, mas não esteve presente na maioria deles. Ele admite isso. Ele perdeu aniversários. Ele perdeu formaturas. Esteve anos afastado. Em 2011, tentou fazer as pazes com o filho mais velho, Amia. Eles conversaram. Eles reconectaram-se, mas outros ainda mantêm a distância. Tyson fala deles com frequência. O arrependimento pesa na sua voz como um fardo do qual não consegue livrar-se. Depois, algo mudou. Em 2013, Tyson subiu a um palco diferente. Lançou Undisputed Truth, um espetáculo a solo da Broadway. Mantinha-se sob os holofotes e contava a sua história. As drogas, as mulheres, os colapsos nervosos. Foi escrito com Randy Johnson e realizado por Spike Lee. O programa teve a duração de 7 semanas. A sua semana de maior audiência arrecadou $624 mil. No final, faturou $14 milhões. Em 2014, Tyson anunciou que estava sóbrio. Admitiu ter contratado dezenas de prostitutas. Ele admitiu ter perdido o controle. Mas agora, estava a tentar. O mundo via-o de forma diferente. Não apenas como um pugilista, mas como um homem que caiu feio e se levantou. Não para lutar contra os outros, mas para lutar contra si próprio. Esta batalha, ao que parece, ainda está em curso.